Vamos lá, senhores, fazer uma rápida resenha, né? Aqui já spoilando um pouco, talvez, em alguns momentos. Vou fazer uma resenha de um pouco que eu vi sobre alguns momentos do filme Dragon Ball Super Broly, né? E, eu tenho ali uma, claro, lógico, naturalmente, tem umas bobagens, tem uma cena de luta interessante, eu não vi o filme inteiro, né? Tem uma cena de luta interessante. É, falar aí sobre, resenhar aí sobre algumas falas, principalmente do Goku face ao Broly, né? Uma coisa impensável, eu não entendi, claro, não vi o filme, né? Eu não entendi muito como é que eles fizeram o Broly ter meio poderes equivalentes ao de Deus, né? Porque praticamente ali precisou, para bater de frente contra o Broly, precisou ali. Bom, não vou spoiler, né? Precisou ali haver alguns surtos de energia por parte do Goku e Vegeta para de alguma forma fazer frente ao Broly, né? Que é, para quem não sabe, para quem não acompanha a, a franquia, vamos dizer, Dragon Ball Broly, é o lendário Super Saiyajin, que é apenas um estágio que os outros conseguiram apenas por esforço. Né? Ele não, ele nasce com essa capacidade. Né? Já tendo a capacidade de atingir o nível, pelo menos depois eu não sei, depois eles ali pro filme eles zoaram um pouco, mas no sentido de zoaram o poder, né? Não no sentido de tirar sarro, mas eles zoaram ali o Broly, aumentaram muito o poder dele, mas ele conseguia, aí eu não sei se com treinamento, né? Ele conseguia, desde criança, ele atingia o nível do Super Saiyajin 1 e depois, não sei se porque ele cresceu treinando, não sei como, ele consegue atingir um nível um pouco maior que o do Super Saiyajin 1, que é um, entre aspas, um nível intermediário chamado Ultra Super Saiyajin, que não é tão forte quanto o Super Saiyajin 2, mas isso para quem não acompanha o desenho, não entende de Dragon Ball, acompanha e não entende muito exatamente quais são as regras anteriores, os fatos anteriores sobre a franquia. Né? E o nosso queridíssimo amigo Broly, né? Daí vem o Goku, começa a fazer os comentários dizendo, não, só porque eventualmente o Broly é uma pessoa menos experiente, mas consegue fazer frente ali ao Goku e Vegeta, uma coisa já óbvia no filme, né? E ele diz, não, porque não sei, o Vegeta, né? Agora o Vegeta no final, não, o Vegeta não, mas o Goku não, porque eu tenho muito a ensinar a ele. Muito a ensinar. Naquele momento, ele não, usando o nível de Super Saiyajin mesmo, o que eles meio inventaram ali pro desenho, Super Saiyajin Deus e tal, não tava conseguindo bater o Broly, então eu tenho muito para ensinar, mas para quê? Até agora, até durante boa parte do filme, talvez a maior parte do filme, o Broly conseguiu se virar tranquilo sem os ensinamentos do Goku. Ou seja, não é necessário, é só pra tentar provocar, né? Só que eu acho que não adiantou muito a provocação do Goku, né? Argumentativa, talvez só pra quem estivesse assistindo e ficasse puto. Porque no caso do Goku, quando eventualmente ele. Não sei se é quando ele faz um comentário ou quando ele faz comentários posteriores, meio já não adianta muito, porque o Broly já perdeu o controle, já descambou e já ficou tipo, muito mais overpower do que se imaginaria. Né? Então ele sendo o lendário Super Saiyajin, a impressão que o filme passa, eu não sei exatamente como, ele consegue ir além do nível de Ultra Super Saiyajin 1. Ele atinge um nível como se fosse um Ultra Super Saiyajin Deus, ou apenas um Super Saiyajin nível Deus, sem precisar de deuses para emprestarem ou para habilitarem outros guerreiros com esse tipo de poder. Ele meio consegue sozinho. E ainda vê o Goku, não manda uma dessa. Ai, meu Deus. Não dá, não dá. Pô, não deveria ter usado a palavra meu Deus agora. Mas, perdão. Mas vai mandar uma dessa? Vai mandar uma dessa? Não, eu tenho muito pra ensinar. Pô, mas o cara tá te dando um pau, eu tenho muito pra ensinar. Aí, outro comentário, até ali mais pro final do filme, depois as coisas meio passaram e tal. Daí vem o Goku e pega e manda assim: não, olha, se você quiser ir pra terra, ou sei lá, ir pra outro lugar, vem falar comigo. Se você quiser, tenho muitas coisas para lhe ensinar. Ou seja, como se a pessoa, no final ele só tem poder, mas ele não tem a experiência. Ué, mas ele precisa? Aí essa que é a grande questão. Acho que essa é a questão que fica, pô, peraí, ele precisa? Ou ele não pode aprender de outras formas sem precisar do Goku? Algumas coisas que talvez que o Goku deveria ensinar que não seriam totalmente essenciais, ou coisas essenciais que ele poderia aprender sozinho, ou com outros mestres mais habilitados. Bom, não que o Goku não fosse uma pessoa de certa forma habilitada, mas precisa, entendeu? Então aí que tá, eu acho que eles. Essa é a grande questão, eu acho que é um pouco o que as pessoas na sociedade, principalmente brasileira, estão fazendo. Eles não ensinam a verdade justamente para que eles continuem ensinando mentiras e eles se tornem os, as pessoas necessárias para ensinar mentiras e ou mesmo verdades quando eles interessam eventualmente ensinar isso.
Porque de resto, eles só vão eventualmente ensinar as mentiras e não vai ensinar quais as formas de eventualmente lidar ou evitá-las. Né? E, ah, no caso específico do Goku, ele justamente está tentando se colocar nessa função. Né? Mesmo sabendo que é manifestamente inferior. E o próprio Goku fala isso. Pô, tava tentando ali um monte de coisa e não deu certo, né? Depois ele tem que fazer outras coisas que eu não vou falar, né? Para eventualmente tentar ali fazer frente ao Broly. E porque o Broly vai ficando exponencialmente forte. Eu não sei exatamente qual é a explicação do anime para isso, mas enfim, né? Nem se o anime ainda deu explicação sobre isso, mas enfim. Pode ser que tenha dado. Pode ser que não. Não acompanho muito o Dragon Ball Super. Mas o Goku justamente está se colocando nessa posição. Tem muitas coisas justamente, mas é o que a sociedade faz. Ela vai lançando mentiras aqui como se não, você ainda tem muito o que aprender. Quando muitas vezes a pessoa nem precisa aprender aquilo, tá ligado? E eventualmente, tendo talvez, entre aspas, um comportamento correto, ela já conseguiria se desvencilhar de outras mentiras. Mas as pessoas não ensinam. Eles justamente vão ensinar a mentira e não a verdade para que a pessoa eventualmente caia e acabe achando que esses professores ou esses falsos professores sejam necessários. Entendeu? Essa é a grande questão. Esse é um dos objetivos do canal. São um dos objetivos do canal. Tentar justamente desvencilhar isso. Fazer com que as pessoas atentem para um bom caminho e falem, você tem como se desvencilhar disso, ou a partir de uma resposta específica que eu dê, ou a partir é, do seu próprio comportamento, do seu próprio conhecimento, em sendo algo correto. E, e tentar eventualmente fugir desses falsos professores que vão usar mentira, não só para impedir sua fonte de vida, mas vão usar mentira para lhe ensinar. No final, vão ensinar, não só muitas vezes o caminho errado. E eles têm a solução para isso, inclusive. Eles têm a solução das mentiras que eles lançam, entendeu? Coisas absolutamente terríveis, absolutamente terríveis. Então, isso que o Goku passa um pouco essa impressão eventualmente quando ele fala isso. Né? Pô, mas peraí, não há outras formas? Ou eventualmente aprender sozinho? Ou eventualmente apenas aprender, vamos supor, para quem crê em Deus, apenas aprender com Deus? Ou apenas aprender com professores eventualmente mais capacitados, ou que eventualmente vão ensinar apenas aquilo que realmente interessa? Tem que verificar qual é o tipo de ensinamento, o que realmente eu preciso. Né? Então você fica muito vinculado no final a esses professores ou a esse professor, que pode estar ensinando no final informações, passando informações que são no mínimo dúbias, para não dizer coisas piores. Né? No mínimo dúbias e que no final você acaba descaracterizando isso. Às vezes com certa facilidade, aí que tá, às vezes não. E aí esses caras continuam sendo professores porque eles vão continuar retroalimentando isso. E muitas vezes uma informação de base, ou talvez não de base, mas uma informação importante, é, eventualmente era falsa, mas as pessoas não conseguiram desacreditar disso. E isso acaba influenciando, impactando aí o resto das suas vidas, né? E sempre com muita, sempre dificultando muito, né? Por causa disso, e no final, justamente como eles possuem as chaves, eles continuam sendo os respeitados da sociedade. No fundo, é verdade. Eu já tive um pouco essa ideia antes, não totalmente, mas embora haja assim uma certa respeitabilidade, e talvez até haja uma certa dificuldade para essa classe profissional dos professores, né, no sentido de fazer parecer que eles lutam também contra dificuldades, eles são pessoas muito informadas e realmente é difícil superá-los dentro das matérias de expertise deles. Eu entendo, não sou contra a certa respeitabilidade ao professor, mas não só nessa questão salarial, que até pode não ser mesmo fingida, né? Pode ser que seja para dar a impressão que o professor é aquele cara que luta. Mas muitas vezes, talvez, esse é um risco. Você eventualmente está muito vinculado a uma sociedade de professores, né? Ou que, às vezes, embaixo do pano, bom, talvez não só professores, mas há professores que eventualmente estão manipulando toda a circunstância. Para que ele se torne, para que as pessoas se tornem independentes deles, né? Então veja que interessante essa análise a partir de Dragon Ball Super Broly, né? Em que medida ou até que ponto realmente é necessária a existência de professores e muitas vezes eles querem participar muito, a impressão que dá por vezes de alguns professores, não só se forma uma sociedade de professores, mas eles querem ocupar muito a vida de pessoas, né? É interessante pensar isso dessa forma, né? Eventualmente não permitindo uma certa liberdade, uma certa liberalidade a respeito dos comportamentos humanos e eventualmente as pessoas ficam dependentes deles. Ficam dependentes deles. Seja para o bem ou seja para o mal. Porque mesmo os raciocínios que as pessoas não conseguem se desvencilhar, elas vão continuar acreditando nesses professores que vão continuar dando as respostas, né, gravitacionais que gravitam às vezes em relação a é, alguns pilares de sustentação dessas argumentações. Quando as pessoas não conseguem se desvencilhar dessas ideias, elas vão acreditando e vão acreditando. E aí, como o próprio Nando Moura diz,
Ele usa aquela expressão, entre aspas, citando ele. Então, ele fala assim: os intelectuais numa cíclica infinita. A direita, talvez não sempre, talvez não como eventualmente alguns da esquerda fazem, talvez. Mas a direita também faz isso, talvez em menor medida, mas faz. Entendeu? Então, justamente, uma ideia principal não se consegue superar, acredita-se que isso é verdade, há outras ideias gravitacionais, as pessoas vão acreditando nelas também. E não consegue se desvencilhar dessas ideias também. Sejam elas ideias centrais ou não. Ideias centrais ou não. E aí fica complicado. Foi interessante isso. Interessante esse pensamento. E num segundo momento, tinha mais um argumento do Goku, que era. Teve esse negócio ali da questão de. Eu tava tentando aqui fazer várias coisas e não conseguia ganhar e tal. Não sei se era esse argumento que eu não deveria falar. Justamente porque ele quer. Aí que tá, o que o Goku quer? Na verdade, ele quer ter um controle mental sobre o adversário. Como o Broly perde o controle, não tem como ter o controle mental sobre o adversário. Então, então, nem que ele fale eventualmente as bobagens dele não adianta. Ou a não ser que ele tenha falado isso no momento que ainda o Broly estava consciente ou semi-consciente. Agora depois o pau quebrou. Então aí que tá, não tem controle. E aí que tá, o que eu vou tentar estabelecer um controle mental. Não necessariamente só um controle de força, né? Não só um controle de força. Porque eventualmente aí é apenas habilidade. Ele tenta estabelecer um link mental e fala assim, não, tem tanto para ensinar. Ou seja, já criaria uma situação de superioridade ao Broly se eventualmente ele acreditasse. Então o Goku estaria pegando ele pela mente. Não necessariamente pela habilidade de luta. Então já é, talvez, é uma grande porcentagem já se eventualmente o Broly cai nessa. De repente caiu no começo, não sei. Mas depois quando ele perde o controle ele não tem mais poder. Mas de qualquer forma, se o Broly está consciente e pega, se o Broly crê nessa informação, já aumenta bastante a probabilidade de vitória de Goku sobre o guerreiro Broly, ou Super Saiyajin. Bom, não estou lembrando agora do outro argumento, que eventualmente seria dessa resenha aí do Dragon Ball Super Broly. Quem sabe depois eu faça um complemento ao vídeo com esse argumento que eu não estou lembrando agora, ou eu trabalhei o argumento que de repente não estou lembrando. E, bom, é isso aí então, apenas para completar esse ponto. Valeu! Vou completar esse vídeo. Valeu!